Olá a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao Medium Talks. Mensagens de luz. Quanto a gente está precisando dessas mensagens e algo mais bonito ainda, mesmo que você pense, eu estou ótimo na minha vida. O copo nunca está cheio, porque o copo que a gente enche de energia boa, ele também entrega energia boa. E aí a gente consegue manter um fluxo muito positivo. Então, mesmo se eu tivesse a pleno nesse momento, mensagens de luz sempre preencherão nosso coração. Todos nós buscamos de alguma forma esses seres que representam a sobriedade, a clareza, a leveza do próprio espírito, mas eles carregam com eles um amor que eu acho que a gente não está nem acostumado, porque é um amor acolhedor, é um amor universalista, é um amor que não julga, e é um amor que aceita todos exatamente como são. Sobre tudo isso a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre pérolas da alma. Vou deixar essas 3 palavrinhas suspensas, pérolas da alma, porque ao longo da nossa conversa nós vamos entender o quanto existe de pérolas da alma para a gente hoje absorver e ficar feliz. Conosco, orientador espiritual, escritor, palestrante, servidor público do estado do Sergipe, mostrando o quanto a gente é dinâmico na vida, entre a vida de missão e a vida de propósito. Seja muito bem-vindo, Tiago Avelino. Obrigado, Suzy, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando, do Águas de Aruanda, todas as pessoas do Brasil, fora do Brasil, que o seu programa tem uma abrangência muito grande, né? Quando o Fábio esteve aqui, foi assim uma repercussão muito boa, muito positiva. Eu estava lá, né, em Sergipe, acompanhei com toda a positividade os comentários e posteriormente. Então, assim, é um propósito que eu acredito bastante dentro dessa junção das nossas egrégoras, né? Então, eu acredito que tudo já estava posto, aguardando o momento exato, né, diante dessa dinamicidade que estamos vivenciando agora, nesse exato momento, encarnados, né, no planeta, que exige muita coragem. Ai, que lindo! E era um sonho mesmo. O Fábio já teve 2 vezes conosco, mas Águas de Aruanda, quando a gente pensa em todos eles. No Fábio, no Tiago Avelino, no pai Damião, no pai Benedito, no Lúcius e tudo que Águas de Aruanda representa. 2 convites muito especiais. Peruíbe, agora já é semana que vem, dia 25. O evento vai ser 24, 25 e 26 de outubro, lá em Peruíbe, um evento espiritualista e ufológico, com grandes palestrantes. E o convite especial é que Marluz e eu também estaremos junto com esse time maravilhoso. Vamos se encontrar lá em Peruíbe semana que vem? Vai ser divino. E um segundo convite é o nosso Mensana. Nós estamos indo para a finalização, porque daqui a 3 semanas estamos juntos, lá no Canto da Floresta, em Amparo. É um hotel que vai ser exclusivo para essa vivência. E o que a gente está levando? Um coração cheio de amor, muita experiência de vida e muita frequência positiva. Nós vamos falar sobre a materialização do divino, sobre realização de sonhos, sobre prosperidade e rituais. Para a gente, eu estou brincando que sabe o que é? Lavar a alma com que boa, para 2026 ela entrar intacta. Então também Lucas Yochaguian, que está com a gente, além de fazer rituais, é um pai de santo de candomblé, ele também vai falar sobre 2026 para nós. Esse é um convite muito especial, estejam conosco no Mensana. Tiago, como foi o início dessa parceria com Lúcius e depois com o pai Damião? O primeiro a ser apresentado dentro do meu processo mediúnico foi com Lúcius. Nós estávamos em um trabalho espiritual, uma oferenda, na praia, lá em Sergipe, e ainda estávamos na finalização da oferenda, eis que eu vejo um homem vindo na minha direção, não sabia se era na minha direção, mas ele estava com as vestimentas não habituais da nossa época. E então ele cada vez mais se aproximava e ele veio até mim e disse: meu nome é Lúcius, muito prazer. Aguardei esse momento por muitos anos que te observei e a partir de agora formaremos uma parceria, escrevendo mensagens e livros para este planeta. E aí naquele momento eu fiquei até sem... Congelou. Congelei, fiquei sem muito o que dizer e só perguntei de como então eu iria me comunicar com ele, né, para saber. Ele escolhe o dia, o horário e assim receberei a informação e assim estarei com você. E aí no final, antes, né, ele mostrou
a praia que já estava no entardecer, e aí ele mostrou um percurso ali beira-mar e disse assim: esse vai ser o seu caminho mediúnico, comigo e com todos que vão chegar a partir de agora. Isso eu tinha 23 para 24 anos. E então foi um primeiro contato, então dentro da clarividência eu enxerguei assim como eu estou enxergando você, de uma forma muito nítida. E ele é muito, Lúcius, ele é muito mais objetivo, muito assim, dentro de uma disciplina muito grande. E quando eu comecei os primeiros livros, o primeiro livro em específico, Laços do Destino, a minha indisciplina inicial, né? E aí nós tínhamos marcado das 10, das 9 às 11 para psicografar. E aí foi um dia que eu estava naquela lentidão para acordar, para fazer as coisas habituais. E eu cheguei, era 9h15. Então já tinham passado 15 minutos. Quando sentei, peguei o papel para guardar, fazer a oração. E ele se aproximou, assim, do meu lado, e aí tocou no meu braço e disse assim: por hoje é só isso. Nós não vamos trabalhar, porque enquanto você não tiver disciplina, pontualidade, o nosso trabalho vai ser dessa forma. Nada, não Nada. escreve nada. Nada. Se você não tem tempo, ou seja, o papel eu não diz assim: preciso te pressionar. olha o que nós produzimos hoje. Eu olhei para o papel em branco, Nada. né? E aí ele tocou no meu braço e ali eu sou assim muito disciplinado assim na minha jornada de vida, de estudos, enfim. E ali eu me senti assim bem assim mexido, assim, poxa, o quanto a espiritualidade é muito séria. O quanto a gente precisa ter disciplina, não é nem muita disciplina, é simplesmente disciplina. E eles não estão ali perdendo tempo, eles têm propósitos, eles têm trabalhos. E como é que ele me aguardou tantos anos em observação, achando, né, então que naquele momento eu estava muito mais pronto e eu ali naquele momento talvez rompi um fluxo de trabalho mediúnico. E aí, mais nunca eu me atrasei. É tanto que lá no Água de Aruanda, às vezes o pessoal, nós já vamos completar 13 anos de Água de Aruanda, de casa aberta, e algumas pessoas reclamam: mas o portão fecha às 19 horas, nos trabalhos de segundas e quartas. E aí, mas eu cheguei 19h03. Então, você chegou 3 minutos posteriormente. Então, é inegociável a abertura, porque justamente foi o que eu aprendi desde o meu início mediúnico, que os trabalhos precisam ter hora para começar, e eles têm hora, às vezes, né, dentro da nossa lógica física, material, para terminar também. Porque quem sabe que quando vai terminar é o campo espiritual, né? Mas a gente precisa ter uma previsibilidade ali, pelo menos, para como vai ser o rito inicial. E se algo, eu estou pensando que se algo é importante para você, ele é tão importante que você vai fazer de tudo para estar no horário. Para estar no horário. Se você não se importa, falar chego 19, 19h10, 19, é tudo a mesma coisa. Não é. Eles abrem o portão mesmo, Não né? é. Não. E aí eu vou sair mais cedo de casa, vou me preparar melhor, vou me harmonizar melhor, vou fazer a gestão de riscos, né, do que pode acontecer, o trânsito, enfim, tantas outras coisas, para estar ali antes do horário, né? Para ter um tempo, inclusive, de harmonização, né? Para que eu chegue, me harmonize. E aí, com Lúcius, aí, a partir desse momento, aí foram ali mais de 450 mensagens em 2 anos, psicografadas. Começaram os livros, e até nós lançamos o livro Sentimentos, né? O livro da alma, que Lúcius, ele quis escrever esse livro, né? Psicografar esse livro, para justamente esse momento em que nós, enquanto seres humanos, estamos precisando desse retorno à conexão ao que nós sentimos, às nossas emoções. Então, ele traz alguns sentimentos de acordo com o ponto de vista espiritual. Então, o que é a alegria, o que é a decepção. Então, ele traz esses pontos, e eu tenho recebido, eu e toda a equipe do Águas, tem recebido bons feedbacks, né, os comentários dizendo que tem ajudado bastante, não só nos evangelhos no lar, que muitas pessoas fazem, em apontamentos de que precisava ter uma resposta naquele momento, diante do mexido, né? Às vezes, quando a gente não sabe nominar sentimentos, a gente diz que a gente está mexido, né? Isso. E aí está mexido, mas qual é o sentimento que está ali, latente? E aí muitas pessoas afirmam, né, que o livro tem ajudado, parece que ouve a voz de Lúcius ali,
conduzindo ali todo o cenário de A aprendizado frequência que tem, né? Porque cada palavra aqui foi construída nessa parceria. construída. Isso. E quando a gente faz assim, a primeira a frequência e o segundo, uma pessoa pode ler uma frase que está dizendo a erva é verde, a outra lê a mesma e diz a erva é azul, Isso. né? A grama ali, né? A grama é amarela. E isso é impressionante, porque você vai acabar com uma frequência dessa recebendo exatamente o recado que você O precisava. recado. Isso é magnífico. A mediunidade já pertencia ao teu mundo nessa época? Então, desde criança, eu tinha algumas manifestações espirituais em termos de visualização. Eu já visualizava quando eu ia dormir, era o ponto ápice. Eu achava que o pior horário para mim era quando minha mãe apagava as luzes e dizia assim, boa noite a todo mundo, porque ali quando apagavam as luzes, eu enxergava muito mais nítido. Várias pessoas que à época eu não sabia muito nominar quem era, mas eram como se várias pessoas estivessem me olhando, eu deitado na cama. E sussurrando, eu não conseguia compreender ainda a voz, as mensagens. E ali eu tive vários percursos bem desafiadores, né? E aí eu combinei com minha mãe para ela deixar a porta do meu quarto aberta e a luz do corredor dos quartos acesa, porque para mim ia dar uma penumbrazinha, então ia diminuir a visualização. E que quando eu precisasse dela, porventura, para ir ao banheiro na madrugada, eu chamaria e ela viria. Mas tinham noites que ela estava tão ali no sono tão profundo, que ela não vinha. E ali eu preferia ficar ali na cama e a depender do fluxo ali que eu estivesse, né? Eu preferia fazer ali o xixi na cama Do que levantar e passar o corredor. Porque Passar o parecia que povo. eu ia ter que passar por aquele povo todo até chegar ao banheiro e depois eu pensava o quê? E Não era voltar. só a ida, é ida e volta, que eu não ia ficar dormindo no banheiro, né? Ainda tinha volta. Então isso foi bem desafiador e assim, eu tive eu digo o privilégio porque assim, às vezes as crianças vão falando para os pais e os pais ou não acreditam, ou vão desdenhando, Isso. acham que é fantasia. E minha mãe, ela compreendia, mas ela não queria aprofundar. Ela dizia assim, então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vamos rezar para o seu anjo da guarda, aquela oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Então, a gente ia ali, ela, dentro do medo dela também, né? Dizia assim, ai meu Deus do céu, quem é que está aqui em casa, né? E a gente ia neutralizando dessa forma, foi que depois dos 13, 14 anos, as coisas se acomodaram mais um pouco. Vindo novamente à tona quando eu tinha 19, 20 anos, foi quando uma tia minha, que ela é kardecista, ela me convidou para ficar indo nas palestras, nas doutrinárias, e aí eu fui, né, me aproximando mais, eis que quando eu tinha 23 anos, conheci Fábio, e aí ele me levou em uma gira na Umbanda. E a primeira gira que ele me levou foi de Exus e Pombagiras. E ali foi uma novidade imensa para mim, porque Você gostou? até então, e aí num primeiro plano eu disse assim, meu Deus, que espíritos fortes, né? Porque a fala é muito forte ali, muito, eles são objetivos, né? E ali eu disse, Fábio, mas os atabaques ali tinham me conectado, eu disse, é isso. Você achou teu mundo. Eu disse, é isso daqui, mas eu não sabia como exatamente. E as coisas foram muito aceleradas. Foi quando eu encontrei com Pai Damião, né? Então, assim, a parceria de Lúcius é uma, daí entra Lúcius, Pai né? Damião Isso. também. E aí foi quando, em um trabalho com Pretos Velhos, eu comecei a sentir uma sonolência, e até então eu não sabia que eu poderia incorporar. Eu achava, então, que era só um campo visual, a clarividência, e eu comecei a me sentir sonolento, e eu me lembro como hoje, eu baixei a cabeça assim, na minha perna, e o meu braço ele começou a se movimentar sozinho, assim, involuntariamente. Isso. E eu disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Parecia que tinha uma coisa assim, cada vez mais me abraçando, dominando, e minha vista, né, escurecendo cada vez mais, e eu perdendo o domínio dos movimentos. E aí foi quando Pai Damião, ele veio, e na minha tela mental, enquanto ele estava ali, foi quando ele, ao mesmo tempo que ele estava incorporado, ele se comunicava comigo, dizendo para que eu me
a acalmasse, que ali era um preto velho, que o nome dele era Pai Damião, e que juntos trilharíamos uma bela história. E ali eu me coloquei à disposição para que o melhor se manifestasse. E ali, até hoje, né, até esses anos todos, né, eu estou ali na parceria com o Pai Damião, trilhando assim muitas autocuras, né, como ele mesmo fala. Ele tem umas expressões muito particulares dele, né? Ele diz assim: vamos empreender trabalhos de autocuras, ou seja, sermos pontes para que as pessoas se curem. Porque quem vai curar jamais seremos eu nem você. Seremos apenas pontes. Porque quem se cura é a pessoa quando, né, as pessoas, né, abrem as portas. Aí, nesse momento, quando ele estava falando sobre a autocura, ele mencionou a passagem da mulher hemorrágica com Jesus. Ele diz assim: lembre-se sempre da passagem da mulher hemorrágica com o Mestre Jesus. Quando ela tocou nas vestes do Mestre, ela disse: Mestre, tu me curastes. E aí ele disse: não, a sua fé te curou. Então isso daí é bem forte. E ela tinha, né, tocado só por causa da túnica dele. Na túnica. E ele falou, né? Saiu energia de mim. Saiu energia, isso. Que ela proporcionou isso para ela mesma. Proporcionou. Então, assim, isso é bem marcante, né? E aí, lá no Águas, nos trabalhos, nós estamos em um trabalho de autocura. É preciso que cada um que esteja aqui esteja disponível, aberto, para receber o que está buscando e, consequentemente, o que estiver no campo, né, Suzy? Tiago, o médium, quando quando ele está em trabalho, está lá se colocando disponível, e ele tiver algum problema, ou até uma doença, algo assim, ele se cura curando? Seria importante ele também fazer esse trabalho para ser a ponte, porque sendo a ponte, ele também vai ser beneficiado? Sim, eu também acredito. Eu acredito nisso. Que a gente vai se autocurando, auxiliando a autocura do outro. Quanto mais a gente lá no Águas de Aruanda, a gente tem sessões do Divino Aterramento, de aplicação do Divino Aterramento, de um fluxo de energia que dura de 15 a 20 minutos, em 4 pontos do nosso corpo, que são despertares para as glândulas excretoras e também para a reposição de campo energético. E ali naquele movimento, todos os médiuns, trabalhadores, quando estão operando o Divino Aterramento, eles estão recebendo um fluxo energético também que estão influenciando na autocura. E Pai Damião disse que aquele fluxo energético dos trabalhos espirituais, não só desse, mas quando o médium se coloca no ato de servir, no campo físico é como se apontasse diretamente no campo das mitocôndrias, que é um campo que está no núcleo celular responsável pela respiração e da saúde vital da célula. Então ali produz no campo medular uma multiplicação ainda maior e vai proporcionando essa distribuição, e a gente vai sentindo toda essa vitalidade e saúde do nosso corpo físico, é onde acontecem as autocuras, né? A fé que vai curando as pessoas, a oração. Eu tenho uma passagem, falando de maneira bem curta, uma passagem de uma autocura em Buenos Aires, quando eu estava fazendo o módulo do doutorado. E eu estava com o Fábio e eu tive uma crise de apendicite. Só que até então eu não sabia o que era crise de apendicite, nem que eu estava tendo aquela crise de apendicite. Eu comecei a ficar com uma febre muito alta e peguei a pólice do seguro que tínhamos e fomos ao hospital indicado na pólice. Quando chegamos lá, disse que a pólice estava inválida. Mas como inválida se ela foi paga junto com a passagem aérea? Enfim. E aí saímos, fomos para um hospital que tinha do outro lado da avenida, o Hospital das Clínicas, e quando chegamos lá, um rapaz, eu acho que era um residente, enfermeiro, não sei exatamente, isso tendo que falar ainda em espanhol, com dor. Isso, febre. E aí ele disse assim, apendicite. E aí disse que teria que fazer a cirurgia imediatamente. Foi quando uma mentora do Águas de Aruanda, uma pombagira, Dona Sete, a rainha das 7 encruzilhadas, apareceu na minha frente, assim como você está, e ela disse, saia daqui agora e volte para o outro hospital. E aí, do pouco que eu ainda conseguia falar de tanta dor, eu disse, Fábio, eu preciso sair daqui agora e voltar para o outro hospital. E aí voltamos para o outro hospital, isso era 3 horas da manhã, e ficamos lá e dissemos que pagaríamos tudo de forma particular, estávamos com os valores que tínhamos levados para a viagem.
E enquanto a médica que estava de sobreaviso chegaria ao hospital, eu fiquei deitado numa maca, numa sala lá de aguardo. E ali a dor cada vez mais aumentando, aumentando. E eu disse assim, eu acho que eu vou desencarnar agora. Uau! E aí eu me deitei, Fábio estava sentado ao meu lado, eu estava deitado, e ali eu entrei em prece. Eu disse, Senhor, se eu tiver a oportunidade de ser alvo da sua graça, que eu receba agora, nesse momento. Porque eu estou morrendo. Se eu for beneficiário da sua graça, oportunize agora. E ali eu fiquei em oração, repetindo essas frases. Pouco tempo depois, um espírito se aproximou com um jaleco que tinha Dr. Gonzalez e uma enfermeira, tinha Consuela, foi quando eu verifiquei que era um médico e uma enfermeira. Ele tocou a mão dele na região aqui do lado direito, do baixo abdômen, do meu abdômen, e fechou os olhos. Quando ele abriu os olhos e olhou para mim, eu estava deitado, eu não sentia mais nada. Passou dor, passou tudo. Tudo. E aí ele disse assim, a caridade foi feita. E como retribuição ao bem que foi feito a você, todo o dinheiro que você e esse rapaz tiver no bolso, vocês vão dar para a primeira pessoa que pedir esmola para vocês. Você ia gastar no hospital? Aí eu disse, tá tudo bem, né? Ok. E aí foi quando, né, encerrou e eu disse, Fábio, eu não tô sentindo mais nada. Falei rapidamente, ele, não, agora você vai dizer que tá tendo alguma coisa, porque senão você vai sair agora pra ala psiquiátrica. Porque como é que você entra aqui dizendo que tá com muita dor, né? E quando a médica chegar, E aí a médica chegou, fez ultrassonografia, e não identificou muita coisa. Disse, olha, eu não tô olhando muito não tô achando o seu apêndice aqui, então vou prescrever aqui um medicamento, você volta, qualquer coisa, você volta pro seu hotel, qualquer coisa você retorna. No caminho, o táxi parou para comprar o medicamento que ela tinha prescrito. Eu fiquei dentro do táxi, o Fábio saiu, já era bem de madrugada, e aí pela grade mesmo, o Fábio pediu o medicamento. Eis que uma criança se aproximou e pediu esmola. Nossa. E aí Fábio entregou ali todo o dinheiro, né, deixando apenas para o táxi para retornarmos para o hotel. Pegou tudo que nós tínhamos. Então a profecia dita lá no hospital se realizou. E desde então, o meu apêndice, né, eu fiz alguns exames depois quando eu retornei, né, e o meu apêndice ele está encapsulado. 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 O cirurgião, quando eu fiz o exame, ele disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu com você. Isso depois já de alguns anos. E aí eu estava sentindo uma dor, eu achava que era vesícula, e aí eu fiz uma ressonância, e aí na ressonância, né, mostra, né, os órgãos. E ali o cirurgião falou assim, olha, você não tem nada no fígado, tal, nem na vesícula. Agora me chama a atenção que na região do seu apêndice, o seu apêndice está encapsulado. É como se você tivesse tido alguma infecção e o seu próprio organismo fechou ali, te autocurou. E ele usou a expressão, te autocurou. É como se o organismo isolou a infecção. Aí eu disse, eu sei como foi isso. Que coisa linda. Você chegou a achar se o Dr. Gonzalez e a enfermeira Consuela eram do hospital mesmo, não? Não cheguei nem a me aprofundar nessa pesquisa, que interessante, né? Pode ser que eles nem existiam enquanto pessoas. Pessoas, mas assim, eu repito, assim, eu disse, olha, eu sou, assim, o meu corpo, né? É uma prova de que a autocura, né? Quando a gente vai doando, né? O campo nosso vital, né? Do nosso servir ao coletivo, a gente recebe. Porque quando a gente clama, a gente pede ali a força espiritual, a gente vai receber. Recebe com certeza. Fantástico. Diz para nós, como encontramos o trabalho de vocês, as redes sociais, o que vocês oferecem, curso, terapia, para o pessoal conhecer? Então, nós temos o nosso site, né? Nós temos o nosso site, as nossas redes sociais. Então, tem o site que é o www.aguasdearuanda.org.br. Além disso, nós temos o YouTube, né? Águas de Aruanda, o canal do YouTube, que a pessoa pode se tornar membro com um valor bem simbólico e ter acesso a conteúdos exclusivos somente para quem é membro e ajudar também os nossos projetos sociais, porque nós temos 5 projetos sociais que dependem da venda dos livros, depende do YouTube, depende de todos os movimentos que nós realizamos em prol do coletivo. Então nós temos um projeto de sustentabilidade, que é o Recicláguas, que transforma caixas de leite, Tetra Pak, essas caixinhas de leite, de suco, em mantas térmicas para moradores em situação de rua. E pelo 3º ano nós recebemos o selo ODS da ONU,
como uma referência de boas práticas de fluxo de resíduo, né, de redução de resíduos. E aí nós temos esse projeto, nós temos máquinas de costura industrial, que tem toda uma mobilização para fazer essas mantas. Nós temos o Francisco de Assis, que nós distribuímos centenas de quilos de rações para cachorros e gatos também, mensalmente. São Francisco de Assis. Que lindo. Nós temos também o Alimentando Esperança, que nós distribuímos cestas básicas para pessoas que estão em estado de miserabilidade. Hoje nós já conseguimos fixar, né, mensalmente cerca de 320 cestas básicas. Agora, mais no final do ano, por conta do espírito natalino, fica muito mais latente, ativo. a gente consegue aumentar isso para 600, 700 cestas distribuídas para pessoas e projetos que estão associados a esse. Tem a Casa do Sossego Vó Teresa, que eu e Fábio nós recebemos de forma mediúnica e vários voluntários nos auxiliaram a materializar, que acolhe idosos, né? Fica ao lado do Águas de Aruanda e tem um projeto também de expansão para crianças com paralisia cerebral, além do Horto da Serra e o Ponto de Luz. Então, são movimentos que dependem de todo esse movimento em prol do coletivo, né, que nós empreendemos. E Pai Damião, o Caboclo Sultão das Matas também, ele é quem cuida de 2 projetos, do Ponto de Luz e do Horto da Serra, que faz plantio sustentável e onde nós fazemos as vivências, retiros espirituais. E Pai Damião, Pai Benedito cuida dos outros projetos também do Águas. Cada um Isso é parceria setorial, mesmo. né? Setorizado, né? Uhum. Setorizado. Lindo, lindo, Tiago. Pessoal do chat, eu vou agradecer muito aqui. Eu vou pedir para o Tiago se a gente pode seguir com o Pai Damião. Claro, vamos, E sim. se tiver pergunta aqui no chat, eu repasso. Tá bom? Então, como o Pai Damião gosta, no rito, né, de acoplagem dele, vamos rezar 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias para sintonizarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma satisfação estar aqui junto com toda esta egrégora espiritual que deu autorização para que os médiuns assim aqui estivessem e recepcionassem a egrégora de Águas de Aruanda por meio de todos os guardiões que fazem a guarnição do lado externo, do lado interno, dando inspiração e sabedoria a todos aqui presentes. E assim como também uma satisfação de reencontrar uma sacerdotisa do templo de Aton. Sisinak, assim era o seu nome, ao templo de Aton, assim ao leste de Tebas, quando você, nobre espírito, assim nas vestes desta pessoa que está à minha frente, assim esteve. E assim, dentro do seu campo sacerdotal, empreendeu muitos ritos de sabedoria e expansão. À época, diante de vários banhos, vários campos herbários que assim suturavam as epidemias à época. E assim hoje traz um campo que se assemelha ao que muito já se faz atualmente, mas o que antes de Tebas você já fazia em Atlântida e tantos campos dimensionais que já atuastes.
Então, caríssima, não é um encontro, é um reencontro. O que nós estamos neste ato festejando de forma expansiva, da minha frequência com a frequência de todos que estão contigo. E assim tenho certeza que o povo do Templo de Atom assim estará ainda muito latente, presente junto contigo. E o seu desencarne, à época, seguiu defendendo o próprio templo. Assim foi a época do reinado de Akhenaton. Então, um primeiro faraó tão místico que o Egito pôde recepcionar e ter na sua própria história. Então, caríssima, fico em frequência disponível para o seu direcionamento. Assim seja, não é? Nossa, Pai Damião, que lindo, obrigado. Obrigado pela sua presença, pela sua luz, pelas suas palavras e por nos trazer lucidez à nossa própria história. Pai Damião, nesse momento atual que a humanidade está vivendo, especialmente nós aqui no Brasil, como a gente pode se ajudar? Essa pergunta, ela tem uma profundidade que eu vou separar em dois movimentos, sim? Um primeiro movimento é de o fluxo dos residentes, dos habitantes deste país, os brasileiros, brasileiras, é um fluxo de muitas pessoas que desejam expandir, desejam ajudar por meio de campos cada vez mais ritualísticos e espirituais. Mas em um segundo momento, refletindo sobre este primeiro, observamos que existe uma distorção que se coloca em uma guerra interna e espiritual por propósitos, crenças alicerçadas em campos absolutos, não permitindo que o intercâmbio religioso aconteça, provocando a descrença e a falta de tolerância religiosa. Tenho recomendado cada vez mais que utilizem a expressão intercâmbio religioso, muito além do que a intolerância religiosa. E isto tem causado esta guerra espiritual, esta guerra de quem está com o nome de Deus em uma pauta mais elevada. Se cada habitante observasse o seu percurso, o seu caminho, o seu movimento autocurativo, dentro dos seus propósitos, dos encaixes perfeitos do que cada um precisa realizar para não só a melhora de si, a elevação do próprio espírito, a neutralização dos campos kármicos, provocando as aberturas dármicas, mas também poderia ainda mais se associar ao campo coletivo. Em verdade, quanto mais se entrega ao campo coletivo, quanto mais você está à disposição do coletivo, o campo cósmico, universal, inteligente e criativo entende como você sendo um grande portal e canal para expandir essa energia e, consequentemente, uma couraça, uma armadura imediata é feita para você e assim você consegue trilhar um ato perspectivo de expansão ainda mais do coletivo e recepcionando no campo individual. Essa prosperidade e esta abundância que este segundo ato desta reflexão que aqui trago vem com que cada um observem, caríssimos, algumas distrações que são colocadas no percurso de vocês. Alguns pedregulhos que assim colocam como verdadeiros campos que congelam a alma de vocês e, consequentemente, prejudicam a continuidade da matéria, que é a fofoca, a inveja e a mentira. Esses três campos ceifam a vida e a oportunidade da bem-aventurança, da colheita produtiva. Não só aos brasileiros e brasileiras, mas à humanidade residente neste planeta tão abundante, tão próspero. O campo natural, as expressões naturais, o nascer em natureza de cada um, este caminho de retorno que todos estão sendo, por milhares e milhares de anos, sendo convidados a este caminho de retorno. Não em vão, as mensagens espirituais vêm de forma convergente. Olhem para os povos originários. Aprendam cada vez mais com os povos originários. Assim, quando da origem se observava
toda a dinamicidade daqueles que estavam à aldeia, dos que estavam próximos, e assim entoavam sons, cantigas, histórias. Há quanto tempo as famílias não sentam para contar histórias familiares? Há quanto tempo os próprios seres encarnados não trazem as histórias ancestrais, fazendo com que o fluxo dos ancestrais esteja ainda vívido no percurso familiar, neutralizando crenças e, consequentemente, comportamentos que vão se alastrando de tempos em tempos na inobservância do campo natural e espiritual. Fala-se de que é necessário cuidar do campo ecológico, do campo sustentável, da natureza. Mas todos os seres em experiência humana precisam se observar como pertencentes a esta natureza. Não é algo isolado, mas sim algo inserido. E aos seres humanos, reconhecendo-se como espécies, uma das espécies do campo da natureza planetária, e não a espécie, os escolhidos. E dentro destes escolhidos, reconhecendo o ponto focal, que é o continente de África. O continente de África, um ponto focal de grandes e nobres civilizações e ainda com campos convergentes energéticos, como pilares, artefatos ufológicos que assim ainda perseguem e sim estão ainda nestes territórios. E assim a humanidade ainda faz exclusões de ritos, exclusões desses povos, e assim não consagrando aos povos de origem os seus direitos divinos. Então, caríssima, acredito que me estendi um pouco na resposta, mas acredito que, diante desta observação, deste ponto do que está sendo vivenciado hoje, acredito que esses créditos e diante desses 3 pilares desafiadores da fofoca, da inveja, da mentira, cada ser humano precisa se autorresponsabilizar, observando o que está sendo propagado, o que está sendo colocado em fluxo energético. Tudo aquilo que você fala, e se você fala sobre alguém, você está colocando a sua força, a sua energia naquilo. Será que vale a pena você empreender este caminho? Ou será que você pode percorrer caminhos de engrandecimentos das relações, de movimentos dos laços cada vez maiores, melhores e melhores curados? Ai, foi magnífico e não demorou não. Pai Damião, ao contrário, a gente fica em silêncio absoluto, agradecendo cada palavra, cada pérola. Quais são os nossos direitos divinos? O primeiro direito divino que acredito é a esperança. Todos os seres em experiência humana e até mesmo aqueles que cruzam ao plano espiritual merecem observar essa esmeralda que é a esperança. A esperança é um direito divino que repercute a neutralização de dias sombrios, de noites da escuridão da alma e tantos pedregulhos que podem ocorrer na trajetória, quer seja encarnado ou já no plano espiritual. A esperança traz um engrandecimento ainda maior, não na palidez e no romantismo de que tudo vai dar certo. Não. Tudo vai dar certo com o fluxo da esperança, com a autoobservação e com a consciência no estado de presença. Não é em vão que temos chamado a atenção para o estado de prece. O estado de prece é um estado que precisa ser exercitado diariamente. A observação no estado presente, onde quer que você se coloque em presença. No seu trabalho, na sua família, nos seus afazeres particulares, individuais, preste atenção. E a esperança nasce similar ao histórico do lótus, nascido lá debaixo, onde ninguém observa, nas águas mais escuras, mais lamacentas, e assim diante de um fluxo de criar raízes, aprofundamentos e alicerces. Assim o lótus até emergir, alcançar a superfície e se tornar aquela flor que todos vocês já conhecem.
Vou dizer 3 direitos, sim? Este seria o primeiro Esperança é direito o primeiro. da esperança. O segundo é o livre-arbítrio. Esse direito divino aqui creditado do livre-arbítrio e o quanto precisa ser observado a diferença de liberdade com libertinagem. A liberdade está entrelaçada com vivenciar as escolhas e falando sobre escolhas, temos que falar sobre o tempo. O que é perder tempo? O que é estar interrompendo o fluxo do tempo? É estar imerso em escolhas totalmente equivocadas por meio das distrações no caminho. As distrações de vícios, as distrações que se colocam cada vez mais na vida dos seres em experiência humana para se desconectar ao campo espiritual. Do campo espiritual, falo de maneira macro e não direcionadora para qualquer tipo de rito, qualquer tipo de religião. Então, caríssima, o livre-arbítrio é um tratado espiritual muito prevalecente no campo encarnatório. O livre-arbítrio muitas vezes é confundido com a libertinagem, ou seja, todos podem fazer tudo o que quiser sem observar as leis universais e espirituais. E não é desta forma. É um direito garantido a cada ser aqui encarnado, dentro da sonolência encarnatória, despertar aos poucos dos gases adormecedores à época da reencarnação nesta matéria, mas precisa ter a colaboração da própria responsabilização no caminho. Dos campos espirituais que se associam, é um campo também que está dentro do livre-arbítrio. O reflexo da sua vida, o reflexo das suas relações, o reflexo daquilo que você recebe, tem um reflexo muito profundo do seu livre-arbítrio exercitado ou negligenciado. Então, este é um segundo movimento do direito, o livre-arbítrio. O terceiro direito, e acredito que não porque é o terceiro, assim, na minha fala, mas também tem um campo muito importante, que é você vivenciar o direito divino de você vivenciar o seu propósito. O direito de vivenciar o propósito está conectado com os 2 pilares anteriores que assim falei. O propósito tem uma repercussão similar de um campo metafórico, como se você estivesse diante de um lago, você pega uma pequena pedra, atira no lago. Naquele local em que a pedra tocou o espelho d'água, repercutem ondas, e daquelas ondas vão entoando justamente o seu propósito. O propósito muitas vezes é colocado como um alvo. Quero chegar no meu propósito. Caríssimas, caríssimos, o propósito é o meio, é o caminho. É a sintonização do movimento, pois a cura está no movimento. E ao você se curar, ao você empreender a autocura, logo você precisa do movimento. E o movimento está no fluxo do propósito. Eis que, para interromper o ciclo reencarnatório, ou seja, as repetições de vidas e vidas diante de ciclos similares, movimentando as diferenças de épocas, vestimentas, dentro de um campo de uma sonolência coletiva, precisa cada vez mais exercitar o direito, esse direito divino do propósito. Não de se achar merecedor de propósito, não é isso, mas de entender que você tem um direito divino, sim, de ter um propósito, a sua alma, o seu corpo, e consequentemente a isso, você vai prestar atenção no que você ouve, no que você fala, no que você enxerga, do que você deixa tocar o seu corpo diante de todos os caminhos que você assim escolhe percorrer. Assim está o propósito. Quem está com o direito divino do propósito bem exercitado e cada vez mais vigilante, pois não basta você caminhar com propósito, você precisa permanecer em propósito, porque existirão muitos desvios, muitos convites ao desvio.
pois a vida encarnatória é uma vida retilínea por meio das curvas da vida. As curvas da vida seguem como essas distrações que, para que você se mantenha no seu propósito, esse propósito precisa estar muito bem sedimentado em você. Caso contrário, na primeira dificuldade, na primeira muralha assim colocada na sua jornada, você compreende como um problema e não como uma oportunidade. E quem está vivenciando o fluxo do propósito, vivencia a ressignificação de problemas em oportunidades. Vocês, seres encarnados, não possuem problemas. Vocês possuem oportunidades. As pessoas não são más, não são ruins, elas são desafiadoras. Elas se desafiam a cada um ser melhor. Aquelas que você coloca como pessoas difíceis, pessoas ruins dentro de julgamentos de terceira dimensão, observando-se em um campo vibracional um pouco maior, no propósito, você vai enxergar como mestras. Pessoas que são mestras, mestres e mestras colocados no seu percurso. Cada um dando aquilo que tem, e assim você vai observando que o seu propósito vai seguindo dentro de um embelezamento natural e não artificial. Você vai vivenciando a sua verdade real e não a verdade ilusória. Assim, deixo esses três campos assim perguntados, sim? Nossa, esperança, livre-arbítrio e propósito. Direitos divinos de todos. Isso não mede se a pessoa é boa ou é ruim. Sim, de todos. Porque, caríssimos, o que estar como uma pessoa ser ruim? Na realidade, a pessoa ainda não alcançou, talvez, o toque da sua própria alma, um despertar de si. E talvez seja um dos grandes campos desafiadores a quem se depara nos vales da vida com tais pessoas desta forma, pessoas zumbis, pessoas que possuem uma maldade nas expressões, se tornar cada vez mais farol. O exemplo edifica, o exemplo transforma. Você, enquanto farol, jamais pode se valer, se curvar a tamanhas ignorâncias que são prostradas na sua vida, nos vales da vida. Quanto mais a sua frequência está aqui e de tais pessoas estão aqui, você vai empreendendo o campo de estar como farol na vida do outro. E assim, diante dos assédios para que a sua vibração baixe, para que haja uma equalização frequencial, e assim você vai tomando estas pessoas colocadas como pessoas ruins, como pessoas desafiadoras, porque elas te desafiam a colocar em prática tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se estuda. Pois pode ter falas muito bonitas, pode ter muitas posturas idealizadas, mas o campo da prática natural, a vida encarnada é para campos de coragem, ela é empreendida com atos de coragem. E quanto mais o campo espiritual vai atuando por meio das pontes que cada um de vocês, médiuns conscientes, inconscientes, médiuns conscientes dos seus propósitos, dos seus pilares de livre-arbítrio, do campo essencial da esmeralda, da esperança, mas vocês vão observando que a vida encarnada, ela é de uma beleza incrível. Vale muito a pena vocês percorrerem o campo encarnatório. Vale muito a pena vocês acreditarem em vocês mesmos, seres humanos, jamais em descrença dos próprios seres humanos. Acreditando que o fluxo fraternal expande ainda mais este campo de criatividade e inteligência. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, os campos integrados neste pulsar universal, garantindo ainda mais que os seres, guias espirituais que estão mais próximos ao campo energético planetário, assim se plasmam em movimentos fraternais, em vários ritos, pretos velhos, caboclos, guardiões das mais magnitudes, possam atuar e conduzir ainda mais vocês dentro deste educandário no coletivo. Assim seja, não é? Lindo. Pai Damião, posso tomar a liberdade de perguntar de onde o senhor vem? Sim.
Ah, Dentro deste fluxo de magnetismo que assim nos acolhe, assim estamos em um campo do cinturão de Órion, assim visto aos olhos de vocês. Tem uma estrela que já não existe mais no campo real, mas ainda existe no campo visual de vocês, que é a estrela de Betelgeuse. A estrela de Betelgeuse é aquela estrela que está próxima ao cinturão de Órion, que vocês enxergam como uma estrela vermelha. Diante da sua força, do seu calor, dos seus fótons, assim que vocês, diante dos anos-luz, vocês conseguem enxergar, mas tal estrela já não existe mais. Ela já passou por uma equalização, uma explosão natural. Então, no cinturão, onde vocês chamam das Três Marias, assim estamos em um campo energético, plasmado. E assim, para que eu me manifeste aqui, eu entro em uma cápsula, similar a uma cápsula para facilitar a compreensão. E assim o meu fluxo se desdobra para aqui este planeta, para adentrar a mesosfera, a ionosfera, a atmosfera e tantos campos gasosos que assim o planeta Terra está envolto, até chegar em campos e aparelhos vocais, mediúnicos, para assim magnetizar o que assim estou a falar lá e assim transmitindo aqui. O percurso talvez seja de muitos anos-luz, não sei ao certo dentro de um campo astrológico, físico, talvez matematicamente colocando em um cálculo quantos, para que os fótons conscienciais de lá consigam chegar aqui. Mas em verdade, esta cápsula me conduz à oportunidade de atravessar esses campos gasosos e assim estar aqui com vocês. Escolhi as vestes de um preto velho, pois tive um encantamento muito grande com esta encantaria que tais nobres vestimentas que estão mais próximas deste planeta e que conseguem atravessar estas zonas gasosas diante de uma simplicidade, de uma humildade, de um campo alquímico que tais atmosfera de guiança possui. Então, similar ao que está posto como um mergulhador que precisa de artefatos, de vestimentas para se aprofundar num oceano, assim as vestes de um preto velho conduzem o meu magnetismo para que eu esteja aqui junto com cada um de vocês. E assim, dentro do embelezamento, dentro dessa atmosfera que confio e acredito muito em todos os bilhões de residentes planetários aqui em Terra. Acredito bastante na força e no fluxo perfeito de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, diante do amparo e do estandarte maior deste planeta, que é cada um de vocês vivenciar o amor incondicional. Quando vocês ativarem o fluxo do amor, simplesmente amar, sem julgar, simplesmente seguir o fluxo da abundância e da prosperidade, sem mais temer a escassez. Assim vocês estarão em um campo de uma nova terra, em um campo ainda mais conectado ao que temos em uma quinta dimensão, em que as sequelas de terceira dimensão não mais há a separatividade, mas sim existe o que em vários outros planetas muito mais atuantes do amadurecimento já possuem, que é uma forma consciencial do Homo Comuna. O Homo Comuna, vivenciar o Homo Comuna, está conectado em que todos se regem unicamente para o coletivo. E assim todos se acolhem dentro do campo originário, em que todos estão nivelados em um campo essencial para que todos subam juntamente à plataforma energética. E assim a limalha cristalina poderá ser restabelecida a este planeta, pois cada um não é mais cada um. Todos são todos. Assim é o Homo Comuna. Assim seja. Né? Magnífico, Pai Damião. Uma pessoa do chat perguntou, eu quero pedir, gente, Pai Damião falar sobre o livro Pérolas da Alma, mas essa pergunta do Bruno Guimarães é muito interessante. Ele pergunta como é que... Primeiro, ele agradece porque ele disse que a pergunta que ele tinha feito, e é verdade que no chat, que era sobre o propósito, foi respondido.
Mas ele pede agora, como é que a gente se conecta com o propósito? Como encontrar esse propósito? Que maravilha esta palavra que ele menciona, encontrar o propósito, não é? Talvez o grande equívoco para chegar ao propósito seja querer encontrá-lo. Talvez pudéssemos ressignificar o encontrar em despertar o propósito, porque o propósito já está dentro de cada um de vocês. A centelha divina, o campo que pulsa para que cada um seja aquilo que vocês são. Vocês não precisam ser construídos. O propósito não é o alvo. Eu não vou encontrar o propósito. Eu desperto cada vez mais o propósito, compreendendo as atmosferas naturais do meu ser, as minhas habilidades, por exemplo, não é ele. As habilidades mediúnicas, as habilidades sensoriais, o que está posto dele para com o coletivo, do que está dele somente para o campo individual, como estão os pedidos, se ele está apenas ainda aprisionado aos pedidos para a minha saúde, para a minha faixa material, para o meu trabalho, para esses campos óbvios do planeta. Saindo de um campo de sobrevivência, quando você cruza a linha tênue do estado de sobrevivência e você ativa o estado de vivenciar a vida encarnatória, você segue um fluxo mais de despertar do propósito. Quando você fica ainda aprisionado ao modo de sobrevivência do planeta, você talvez fica nesta busca incessante do propósito. Quero encontrar um propósito, quero encontrar algo que me deixe feliz. Mas a felicidade não é algo permanente, é um fluxo temporário, são momentos que são construídos ao longo do percurso do propósito. Então, a felicidade, o bem-estar, a atmosfera do servir vai sendo cada vez mais revelada. Então, deixo esse direcionamento para o nobre Bruno, na esperança de que esta esmeralda esteja mais ativada dentro dele e que ele possa ser um grande farol para a humanidade. Que lindo! E pérolas da alma, o que são essas pérolas da alma, Pai Damião? Este campo que está materializado aqui, temos uma grande satisfação aqui. Agradeço a todos os trabalhadores que incansavelmente trabalham diante dos escritos, das organizações para que isso esteja posta. E as pérolas são campos vacinais que são disponibilizados para vocês enquanto estruturas humanas. Lições, talvez sejam apontamentos, degraus, metaforicamente colocando como se fossem degraus. Cada capítulo aqui organizado em comum acordo entre o campo material e o campo espiritual. Só vou pedir licença para pôr aqui na câmera para todo mundo ver o livro. Foi colocado como um degrau para que cada vez mais vocês alcancem as suas próprias almas. Porque este livro talvez aponte uma bússola de apontamento deste caminho de volta. Muito se fala de caminho de volta, caminho de retorno. Mas retornar para onde? Retornar para a sua alma, do corpo físico para a sua alma. Este é um apontamento de retorno imediato em um primeiro momento. Então, cada capítulo estrategicamente é colocado como estes degraus para dentro, não degraus para que você pense e reflita muito para fora, algo mais introspecto, muito mais reflexivo, para os movimentos a serem ressignificados na vida. Jamais apagando o que está posto no passado, mas sim escrevendo novos apontamentos a partir do contato com este livro. Por isso que assim fiz o comprometimento de fazer de campo mediúnico o desenho da alma, e assim farei o seu, não é? O desenho da alma será o primeiro desenho, não é? Disponibilizado neste planeta. E assim já expliquei desde o início deste encontro para que tudo isso ser construído, pois estou num reencontro com a sacerdotisa do Templo de Atom. Então, isto é uma justificativa do para que estarmos aqui e do para que a primeira forma de desenho da alma deste livro ser para este ambiente, para esta egrégora, assim. Muito obrigado. Nossa, aqui vou devolver para o Pai Damião o livro.
para o pessoal poder ver o que são essa pergunta de pérolas da alma. E vamos ver se a gente consegue pôr para o pessoal enxergar o Pai Damião. Então, no livro você recebe o desenho, acho que assim na geral fica melhor. Você recebe o desenho da pessoa que está recebendo o livro, é isso? Sim, fizemos o comprometimento de, por meio do nome completo, e assim vou pedir que você mentalize o seu nome completo para assim captar do seu fluxo e assim colocar como está o seu eixo áurico de alma neste momento. Obviamente que as colorações são apenas de forma ilustrativa para o que está sendo captado neste exato momento, porque vocês são seres metamórficos, vocês se movimentam e ao modos como vocês se movimentam, este desenho oscilaria de tempos em tempos, não é? O desenho recebe frequências? Recebe frequências trazidas de muito longe, não é, caríssima? Trazendo a atmosfera dos campos laboratoriais. Ai, olha, gente, que coisa fantástica. E Pai Damião falou algo que é muito, muito importante na minha vida. Pai Damião, uma dos nossos hinos da Escola de Médiuns Cavaleiros da Luz, lá no nosso Centro Espírita em Santa Catarina, nós viemos de muito longe somente para te encontrar. Sim, tem um canto que gosto bastante, se você me permitir, não é? Claro, para consagrarmos este momento. E assim, vou colocar um propósito, depois vou perguntar um propósito que você possa compartilhar. Tá. Eu vim de longe, de muito longe, eu vim para servir. Eu vim de longe, de muito longe, eu vim para servir. Agora eu vou perguntar o seu propósito, para que você veio. Eu vim de longe, de muito longe, eu vim. Diga o seu propósito, para que você veio. Eu vim para passar a palavra de vocês, para ser uma ponte. Para ser uma ponte, eu vim de longe, de muito longe, eu vim para ser uma ponte. Assim seja, né? Graças a Deus. Pai Damião, tudo isso é tão magnífico, gente. Eu estou em silêncio aqui porque não dá para quebrar essa energia, essa sinergia que a gente está. Eu posso pedir para o Pai Damião um recado para todo o nosso público que está hoje ao vivo conosco agora e os que vão assistir depois? Sim. Então, como um recado que vai chegar para você que está sintonizado neste exato momento e nos momentos posteriores, que vai chegar como uma vacina. Você vai recepcionar na sua alma como uma vacina que vai percorrendo todo o seu fluxo energético, potencializando os seus anticorpos espirituais e auxiliando no seu percurso material. Deixe sua mensagem, não desistam de vocês. Vocês são muito importantes para o Projeto Terra. A condução da limalha da vida segue por meio de vocês. Sintam cada vez mais o fio deste novelo que percorre desde as origens até vocês. Se conectem com a força natural, se conectem com os elementos naturais, com a terra, com o ar, com o fogo, com a água e com o seu éter natural. Quanto mais vocês integram esses 5 elementos, mais vocês empreendem a sua extraordinária forma do caminhar encarnado. Assim seja, não é? Seja. A integração, não é, caríssimo? Do homo comum. Na integração vocês têm elementos autocurativos fantásticos. A terra, o ar, o fogo,
todas as malhas que empreendem a jornada dos 5 elementos e com as 7 direções que blindam o corpo físico. O que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, o que está do outro, o que está dentro, o que está no norte, o que está no sul, empreendendo cada vez mais um fluxo perfeito na atmosfera essencial, não é? Assim seja. Assim seja. Obrigada. Assim seja. Obrigado. Obrigada por ser. É mais que uma ponte, na verdade. É porque o que eu vi, a ponte, que a gente tem um abismo para atravessar de um lado para o outro, mas essa ponte que você constrói com o Padre Damião, ela vem desde antes da margem e vai para depois da margem. Sim, Então é o caminho que você falou antes. Até separei aqui um lencinho, porque o Pai Damião está mais ou menos aqui uns 60 graus dentro da sala, mesmo com o ar-condicionado bem gelado. É impressionante. Faz essas alterações. É impressionante isso, eu percebi. E a outra é quantas camadas de aura você ficou. Tinha mais de 7 camadas diferentes de aura. Ela foi expandindo, ela foi criando novas camadas com novas cores. Pai Damião definitivamente não é desse mundo. E é uma satisfação, né, estarmos aqui. Eu sou apenas uma ponte, né, de toda a egrégora do Águas de Aruanda, que quando eu estou aqui falando, eu estou falando junto com toda a força do Águas de Aruanda, né, todo o alicerce da guiança, dos nossos voluntários também que estão aqui junto comigo, né, a força de cada um, porque não se constrói um projeto como esse sozinho. É construído desde os que estão lá desde o início, os que saíram, que nós honramos, os que permaneceram, os que chegaram, os que vão chegar. Então é um movimento que agora no último tratamento da quarta-feira, Pai Damião fez uma metáfora muito interessante, que é uma viagem no trem. Alguns vão ficar adormecidos no vagão, não vão sentir que a vida está passando e ali vai seguindo no mesmo vagão. Alguns vão decidir descer na estação, esperando o próximo trem. Outros vão querer se tornar trabalhadores daquela estação, por se sentirem em casa. E aí quem é de casa se sente em casa. Vão começar a vender bilhetes. Ou seja, vão começar agora a vender passagens para as outras pessoas. E assim esse fluxo é o nosso movimento mediúnico dentro de uma casa espiritual. Estarmos num vagão, descermos nas estações, vendemos bilhetes, decidimos ficar, decidimos seguir o próximo vagão e assim a gente vai caminhando nessa vida maravilhosa do servir. Nossa, esse comparativo com o trem foi divino. Eles trouxeram outros livros. Esse dia atrás estava com o Fábio Dantas, que a gente já tem o Benzimento, que é muito premiado, foi muito bem vendido. Ele é best-seller, né? Sim, o Benzimento. Ervas e Benzimentos. Ervas e Benzimentos. Ele já está com um selo, né, best-seller, diante da repercussão, né, de anos, né, no primeiro lugar, em vários lugares de referência de venda de livros, nas melhores plataformas. E né? vocês têm muitos outros livros, mas tem esse aqui, Respostas que Curam. Você estava comentando sobre as 240 perguntas e respostas sobre todo tipo de assunto. Vários assuntos. Pai Damião aí ao longo de um período ficou respondendo perguntas e respostas sobre o tipo sanguíneo da humanidade, a nova raça, os movimentos astrológicos, a influência, como seguir a nossa vivência de forma mais leve, as linhas leis, enfim, são... É uma doutrina. Sentimentos, o livro da alma, é o primeiro livro de Lúcius? Não, esse acredito já é o 5º ou 6º livro de Lúcius, né? Aí tem Laços do Destino, tem um que é uma grande referência de restabelecimento de laços familiares, que fala sobre as relações, eu escolhi nascer, né? Fala sobre as relações da paternagem, da maternagem, que é eu escolhi nascer. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Será que eu escolhi nascer nessa família? Será que eu escolhi esse pai, essa mãe, essa família? Então, Lúcius, ele vai lá e tem ajudado várias pessoas a se libertarem, né? De pensamentos ali bem enraizados, rígidos, aprisionamentos, né? E tem, dentro deste livro, tem algumas cartas que foram psicografadas de espíritos que foram abortados, enfim, dentro de uma compreensão do que é esse movimento também. E do quanto a gente afeta tanto a vida material quanto a espiritual
das pessoas e de toda a energia envolvida Isso. e às vezes não percebe. Não percebe. Então, assim, eu recebo, assim, quase que semanalmente, assim, várias mensagens do livro Eu Escolhi Nascer, né, de Lúcius, que é também uma referência nacional, internacional também, né, várias pessoas de Portugal, outros países também, que já têm esse livro e mandam mensagem pra gente, né, feedbacks maravilhosos. Eu sou muito fã de livro. E esse projeto do Pérolas também ficou muito bonito. Ficou lindo, gente, eu tô folheando, porque eu antes projeto passei. gráfico ficou muito bonito. Tá lindo mesmo, e os títulos. E essa cor, né, a violeta, né, do nosso chakra, né, do 7º chakra, né, conectado com esse raio. Foi assim, tudo construindo, né? Esse Pai Damião é quem é o grande arquiteto, né, dessa... Aí eu ia perguntar para ele, mas depois designer, né? eu acho um abuso você continuar perguntando a Pai Damião, sabendo toda a responsabilidade que ele tem por onde passa. Eu tinha visto aqui e comecei a procurar e não achei mais, que é um capítulo que fala de Paulo, do apóstolo Paulo. Sim, sim. Vamos ver, se eu não achar, gente, de qualquer jeito, procurando, sempre tem algo para a gente aprender, né? E eu encontrei daí o legado do apóstolo Lucas. Achei lindo isso. A sabedoria espiritual não exige perfeição. Ela exige disponibilidade. E o legado de Lucas é efetivamente este: viver com o coração aberto, com o espírito atento e com a alma disposta a amar. Com a alma disposta a amar, Tiago. Essa disponibilidade que nós precisamos exercitar, né, diariamente. Porque senão a gente vai se perdendo do labirinto da vida, né? A gente se perde. A aula, vou deixar aqui, acho que vai ficar bom, ó. Aqui, quando eu apareço, isso aí não cai. Alma disposta a amar. Tiago, é tão fantástico tudo isso que dá vontade de ficar por horas. Agora eu vou pedir então um recado do Tiago para nós. Maravilha. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, do espaço aqui, a disponibilidade de você perante a comunidade do Águas de Aruanda. E um recado que eu deixo aqui para quem está conectado conosco nesse momento é que a vida no servir vale muito a pena e que possamos vivenciar todas as etapas com coragem e com potência no nosso máximo, porque vale muito a pena essa coragem no servir. É preciso ter coragem para servir. E diante de todos e quaisquer pedregulhos, que possamos compreender que na realidade são apontamentos para nos impulsionar ainda mais para o alto e jamais para nos desacreditar do caminho. Então, possamos ser fortes e leves, porque o fato de ser fortes não significa esquecer a leveza no que a gente pode fazer e executar na nossa jornada, né? Reconhecendo que nós não somos robôs, né? Eu até coloquei no meu Instagram, hoje eu coloquei lá nos stories, coloquei lá, não esqueçamos que não somos robôs. Uau. Temos limites, né? Então, isso daí é bem importante, né? O quanto o Tiago tem que ter tido coragem nos últimos anos, dentro do desafio da Águas de Aruanda? Coragem para estar a servir e lapidar o nosso sistema de ego, o nosso sistema de vaidade, o não aguardo do agradecimento, né, por todos os esforços que nós fazemos ao coletivo e às vezes a gente fica esperando assim, nossa, será que ninguém viu assim que a gente fez o máximo possível? E aí a Pai Damião, ele me ensina, né, desde o início, fala assim, não acredite nos aplausos, não fique rígido e congelado nos aplausos. Isso serve apenas para o ego e para a vaidade. Esteja fixo e prestando atenção no seu caminho. Faça o seu caminho, construa o seu caminho. E as pessoas vão chegar e vão auxiliar os caminhos deles. E juntos vocês formam o caminho do coletivo. Mas isso daí é uma grande lição que exigiu muita coragem, de que muitas vezes assim, meu Deus, porque vem alguns espíritos perturbadores e aí vão ali soprando. Tá vendo? Para que você fazer tudo isso para o coletivo? Será que vale a pena? Vá para sua casa. Fique fazendo só lá internamente vocês. Para que escrever esses livros todos? Você está exausto. Para que você empreender essas viagens? As pessoas nem vão agradecer a vocês. Ou seja, os testes, né?
E ela disse assim, mas vale a pena, inclusive para você que está me aconselhando desta forma, que está aprendendo junto com o meu caminho. E assim vamos conseguindo ter ainda mais força e coragem no caminho, né? Esse caminho sacerdotal é desafiante e precisou de muita coragem, meu, no início principalmente, porque eu comecei essa jornada com 24 anos. Então, eu entreguei a minha juventude para esse percurso do Águas de Aruanda. Entreguei o meu percurso para o caminho do coletivo, né? Então, assim, enquanto várias pessoas dizem assim, Tiago, mas você está perdendo tempo com essas coisas tão rígidas, disciplinadas. Deixa para fazer isso quando você tiver mais tempo aí, quando você estiver mais maduro. Mas aquilo não era desconfortável para mim. Tudo era muito confortável para mim. E como ainda é hoje, né? E assim, lá na inauguração do Águas de Aruanda, só para resumir tudo isso, teve uma pessoa, uma amiga nossa, que estava lá na inauguração do Águas de Aruanda e disse assim, Tiago, antes de começar o rito, você sabe que isso, você tem certeza aqui do Águas de Aruanda, porque você vai começar agora um trabalho e você não sabe como vai ser. Aí eu disse assim, olha, fulana, eu só saio daqui desencarnado. Então ali me trouxe ali uma potência de que assim, graças a Deus eu não estou em dúvida do meu caminho. Eu sei quais são os guardiões que estão comigo, eu não estou só nesse caminho. E assim a gente seguiu e segue até hoje, expandindo cada vez mais para o bem, pelo bem e do bem. Nossa Senhora, lindo, lindo demais tudo isso, toda essa gama de ensinamento. Eu estava lembrando que quando você falou das vozes que tentam desviar a gente do caminho, o mestre sempre me falou assim, não escute a voz que te tira do caminho, convida ela para vocês andarem juntos. Juntos, isso mesmo. Vem trilhar. Vem trilhar comigo, vem cá. Vamos aprender juntos, né? Isso. E eles nunca prometeram facilidades, né? Nem prometeram, nem dão facilidade. Não é o papel da luz facilitar a tua vida. Não. Ao contrário, acho que é testar para ver se você tá mesmo, se o discípulo está pronto mesmo. Tá, então vamos lá, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Aparece e a prova disso é o meu reencontro com Lúcius, o meu reencontro com o Pai Damião, com o Caboclo Sultão das Matas. Faz também um trabalho incrível nos retiros espirituais que nós fazemos 3 vezes por ano. Agora em novembro nós teremos o terceiro, né, e último do ano. São 4 dias de uma imersão na choupana do Caboclo Sultão das Matas. Então lá ele faz um resgate de memórias, lá é um movimento que a gente chora, a gente sorri, a gente se liberta de toneladas aí, né, na subida da Ladeira Milagrosa que tem lá na Serra de Sergipe, que tem lá o espaço do Águas de Aruanda. Enfim, é um percurso assim maravilhoso e a choupana dele ao centro fica uma jaqueira, o pé de uma jaqueira. Ela foi construída ao redor da jaqueira. Lá ele diz que aquele solo dali tem muita história de todos que já passaram, que ainda vão passar, que já estão conectados com aquele local. Divino. Obrigada de novo. Grato. Obrigada a você, a toda essa egrégora de luz, ao Fábio Dantas, que está sempre perto da gente, e ao Águas de Aruanda. Ele é meu grande incentivador, né? Ele aí para os livros, para as gravações, né? Ele é quem faz toda a minha programação. Eu sou taurino, né? Então se depender de mim é mais conforto, mais quietude, né? Ele sagitariano faz esse movimento de provocação, né? Para tirar o taurino da zona de conforto. Delícia, obrigada de novo a você, a sua disponibilidade. Amém, obrigado. E obrigada a cada um de vocês, até sempre, meus amigos.